professor Adriano Eduardo Lime Silva, que vai falar sobre o uso da cafeína na melhora do desempenho esportivo. Eu tenho certeza que todo mundo aqui de manhã já fez uso da cafeína, inclusive o Adriano. E é isso, Adriano, mata no peito, chuta pro gol que é tua. Teu fone está fechado, teu áudio. Bom dia a todos e a todas. Primeiro agradecer o Pandeló, né, pelo convite. Para mim é um prazer, né, participar de um evento com tantas pessoas que eu conheço e também um evento que vai homenagear o professor Fernando Roberto de Oliveira, né? Eu conheci o Fernando foi meu professor de fisiologia do exercício na graduação. Desde lá a gente sempre trabalhou junto. Eu fiz o mestrado na UDESC, em Santa Catarina, quando ele era o coordenador do laboratório lá. E por essas ironias do destino, o Fernando nunca foi meu orientador oficial em nada, né? Ele não orientou meu TCC, não orientou meu mestrado e não orientou meu doutorado. Mas ele foi o orientador, o co-orientador em todas essas atividades, né? Então, para mim é um prazer estar aqui nesse evento e mostrar muitos dos trabalhos que eu fiz junto com ele, né? Bom, eu vou compartilhar aqui a tela. Eu só vou pedir para vocês darem um ok para ver se está aparecendo. Deixa eu só botar no modo de apresentação. Tá ok, Adriano. Tá tudo bem? Beleza. Deixa eu pegar a canetinha aqui. É um suplemento que a gente estuda bastante e a gente estuda em duas perspectivas, uma mais de mecanismo, de como ela funciona, que tecido que ela age, e outra mais aplicada mesmo, né? Qual modalidade e que tipo de atividade que ela melhora o desempenho. Então, como o foco do evento é desempenho, eu trouxe mais esses dados focados em melhora do desempenho esportivo. Eu só preciso, antes aqui, fazer uma recomendação que a minha universidade pede, que em tempos de pandemia, eles estão pedindo para que a gente deixe claro que eu vou citar aqui muitas marcas, muitos sites, né, que eu visitei, que eu tirei uma imagem, então dar crédito da onde a gente está tirando as imagens, mas ao mesmo tempo também colocar que o site que a gente está citando, aquela marca, não necessariamente é a nossa opinião, né? O que está ali no site, o que tem ali naquela marca. Também já aproveita-se muitas dessas aulas, muitos dos dados que eu vou mostrar aqui hoje. Eu tenho um canal no YouTube, eu estou deixando aqui o endereço para quem tiver interesse em visitar. Lá tem bastante aula sobre nutrição esportiva e algumas coisas sobre fisiologia do exercício, treinamento. Então, tem diversas aulas, diversas lives. Então, quem tiver interesse, visitar o canal e lá tem vários vídeos sobre nutrição esportiva, né? E no canal eu faço abertura com uma foto rara, né, que eu consegui tirar em Recife, quando eu estava em Recife, com uma selfie com o Fernando, né? Ele nunca gostou de selfie, mas eu obriguei ele nesse dia a tirar uma selfie. E então é uma das poucas fotos que eu tenho com o Fernando. Bom, então eu dividi a apresentação eu vou fazer uma parte rapidinha inicial sobre suplementação de uma forma geral, não sobre cafeína específico, mas qualquer suplementação. Depois eu vou entrar na cafeína e são os passos que todo mundo que vai usar um suplemento deveria seguir, não só para cafeína, né? Então, você deveria se perguntar em quando que eu devo usar, qual dose que eu devo usar, quanto tempo dura o efeito daquele suplemento, como é que aquele suplemento age, em que tipo de esporte ele tem benefício, né? Às vezes um suplemento ele é muito bom para força, mas é péssimo para resistência e vice-versa. Então são perguntas que todo mundo que vai fazer o suplemento deveria se fazer. E por último, quais são os efeitos colaterais, né?
tem suplemento que tem mais efeito colateral, outros menos, mas todos apresentam algum tipo de efeito colateral. E aí eu faço o encerramento depois. Bom, então, em relação à suplementação, né? Uma pergunta que a gente deve fazer quando for usar um suplemento é qual é o grau de evidência científica que aquele suplemento apresenta. Como é que eu obtenho uma evidência científica, né? A gente tem aqui uma sequência que a ciência utiliza para validar o uso de um suplemento ou um método de uma determinada intervenção, né? E a gente, ultimamente, com a Covid, a gente está se deparando mais nos meios de comunicação com esses processos, né? Então, primeiro a gente começa com estudos experimentais. Às vezes começa até com estudos com animais, né? Mas os estudos experimentais, eles normalmente recrutam um grupo de pessoas, separa quem vai receber um placebo, quem vai receber o suplemento, quem está recebendo o suplemento não sabe que suplemento está recebendo e quem está aplicando também não sabe que suplemento está dando, né? O chamado experimento duplo cego. Então, a ciência começa aqui. Se eu quero saber se a cafeína tem efeito ou não, eu tenho que começar com esse tipo de estudo, né? Conforme as evidências vão se acumulando na literatura, aí começa a aparecer pessoas já revisando tudo que existe, então com revisões sistemáticas, meta-análises, né? E isso vai dando robustez à validade daquele suplemento. Até que o suplemento chega num nível de tanta evidência que ele passa a ser recomendado por entidades científicas. Então, a gente deveria analisar todo o suplemento com essa ótica. Em que estágio que aquele suplemento se encontra? Ele já está aqui nesse último estágio ou ele ainda está começando a ser investigado, né? Por que isso? Porque na literatura, no mercado, né, na hora que você vai numa loja de suplementos, você se depara com isso aqui, né? Com essa quantidade de suplemento disponível. E aí, quem garante que todos eles têm um bom funcionamento, tem um grau de evidência de que eles funcionam realmente? Eu trouxe um exemplo aqui desse suplemento, que ele está cada vez mais ganhando aderência e fama, né, que é a teacrina. Então, eu peguei nesse site essa foto, que vende esse suplemento teacrina. Bom, então eu vou submeter esse suplemento ao crivo de saber se ele passou por aquelas etapas de evidência científica. E aí a gente vai lá no PubMed, que é a principal base de dados com estudos com humanos na área de medicina, exercício, etc. E eu cruzei aqui teacrina e exercício. E aí saíram 5 artigos sobre isso. Quando você vai olhar os artigos, você vê que no início era só os 3 primeiros artigos eram mais coisas voltadas a aspectos cognitivos, a aspectos fisiológicos, mas você vai encontrar aí atualmente 2 estudos com teacrina, um avaliando o efeito dela na força, na endurance, na potência, e o outro com jogadores de futebol. E aí a pergunta que eu faço é assim, ter 2 estudos é um grau de evidência alto para você sair recomendando aí o uso de um suplemento? Ou seja, esse suplemento chegou a ter um grau de científico elevado em termos de segurança e efetividade? Então, eu acho que essa análise crítica que todo mundo que for fazer uso de qualquer suplemento deve se perguntar antes de fazer o uso, né? Tentar identificar qual é o grau de evidência que aquilo apresenta. Na outra ponta, né, quais são os suplementos que já atingiram esse status de consenso, ou seja, que organizações internacionais recomendam. Então, por exemplo, essa é o último consenso do Comitê Olímpico Internacional em relação a suplementos dietéticos e atletas de alta performance, né? Então, aqui o foco, como é um Comitê Olímpico Internacional, o foco é alta performance. E aí tem uma frase que eles colocam nesse statement, né, que eu acho interessante ler aqui, que ele diz assim, ó, suplementos tem diversos, né, para diretamente ou indiretamente aumentar a performance, estão disponíveis no mercado para atletas. Então a gente tem um monte de suplemento disponível, mas apenas alguns, aí aqui coloca, né, incluindo cafeína, que é o tópico de hoje, creatina, alguns agentes tamponantes, né, bicarbonato e betalanina,
que acho que o Guilherme Accioli vai falar sobre isso, e nitrato tem boas evidências de benefícios. Então, você vê que numa lista enorme de suplementos, você tem ali alguns poucos que têm evidência suficiente, né? E a cafeína, além de estar ali citado no Comitê Olímpico Internacional, ela também tem um guia, uma posição, né, da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva em relação à cafeína e performance. Então, existe um posicionamento específico para a cafeína, mostrando que ela tem um grau atual de evidência de utilização. Então, a gente já parte daí que a cafeína é um suplemento bastante estudado e com elevado grau de evidência científica de que ela funciona. E aí agora eu vou naqueles passo a passo. Então tá, eu sei que eu já vi que a cafeína tem um grau de evidência, agora eu vou investigar um pouco mais o suplemento para ver se ele me serve e se me serve, como é que eu faço o uso, né? Então, aqui esse gráfico aqui desse que eu tirei desse artigo de 2017, ele mostra aqui no eixo Y, né, a dose de cafeína em miligramas por quilo de peso, então aqui 5 miligramas por quilo de peso. Então, se fosse uma pessoa com 70 quilos, seriam 350 miligramas, né, de cafeína. E aqui tem a concentração de cafeína que sai na urina, em micrograma por ml. E tem uma linha horizontal aqui no 12. Por que essa linha horizontal? Porque esse 12, no passado, a agência antidoping usava como limite, ou seja, um atleta que fosse pego com concentração urinária acima de 12 de cafeína, isso era considerado doping. Hoje não é mais, mas isso já foi considerado doping. Então, essa linha representa um antigo doping. Mas o que mostra aqui é que se você fizer uso de 5 miligramas por quilo, a média de concentração urinária ela não passa de 6, e mesmo a variação individual, que é representada por essas barrinhas, também não chega em 12. O que significa que no passado, se eu fizesse uso de 5 miligramas por quilo, não seria pego em doping. Se eu aumentasse a dosagem para 9, quase dobrasse, na média, isso não passava de 12. Mas existiam indivíduos que passavam. Então, essa barra aqui representa que alguns indivíduos passavam dos 12, o que seria considerado já doping. E 13 miligramas, a maioria seria pego em doping, né? Bom, como não existe mais doping, o que pode parecer na cabeça das pessoas é assim, bom, já que não tem mais doping, quanto mais melhor, então eu vou usar 13. Isso é um erro, por quê? Vários estudos mostraram que quando você faz uso de 5, 6 miligramas por quilo de peso, é onde a cafeína é mais ergogênica, ou seja, onde ela vai ter melhores efeitos. Se você aumentar para 9, os efeitos podem permanecer, ou seja, eles não vão aumentar mais do que se você fizesse uso só de 5. E quando você vai aumentando para 9, para 13, você começa a aumentar a incidência de efeitos colaterais. Então, não há nenhuma vantagem em usar muita cafeína. Então, eu vou usar, 5 é bom, 13 deve ser excelente. Não é. 5 é bom, 13 é péssimo, porque 13 vai dar muito efeito colateral. Então, a recomendação de dose é na faixa entre 5 e 6 miligramas por quilo de peso. Então, essa é o que, se você está buscando efeito ergogênico da cafeína, essa é a dosagem que você deveria usar. Isso dá mais ou menos, depende da fonte, uns 3 ou 4 copos de café, né? Embora aqui eu esteja falando de cafeína em cápsula, tá? Que é onde ela é mais efetiva. Como café ela é efetiva, mas menos do que como suplemento em cápsula realmente. Bom, então se eu já sei a dose, outra coisa que eu tenho que saber é quando é que eu uso. Eu vou correr uma maratona, eu tenho que tomar antes, tenho que tomar no meio, tenho que tomar no final, quando que eu tenho que tomar, né? Então, a primeira que a gente precisa estudar para saber isso é a farmacocinética da cafeína. Então, aqui nesse eixo tem a concentração de cafeína no plasma e aqui tem o tempo. E vou pegar só o exemplo desse quadradinho, que esse quadradinho representa 200 miligramas de cafeína, ainda um pouco menos do que o que daria aí para um indivíduo de 70 quilos, 5 miligramas, né? Mas
O que a gente nota aqui? Ó, que no ponto zero a pessoa tomou a cafeína. Isso vai atingir um pico no plasma mais ou menos em 1 hora. Então, vai demorar 1 hora para a cafeína chegar até o plasma. O que significa que eu não posso tomar cafeína agora e daqui a 5 minutos fazer o exercício e esperar algum efeito ergogênico. Eu tenho que respeitar o período de absorção dela, né? Que é de 1 hora. Então, eu preciso tomar cafeína 1 hora antes da prova, do exercício. E essa cafeína, uma vez que ela atinge o pico no plasma, ela vai ficar alta por um período que é considerado até grande. Assim, se você olhar, ela vai voltar ali para o que estava antes de tomar, ou seja, zero, mais ou menos depois de 24 horas, né? Só que a gente faz uso de uma medida chamada meia-vida, né? Ou seja, quanto tempo ela demora para, depois de atingir o pico, chegar na metade desse pico. Então, se o pico é aqui, a metade está aqui, então quanto tempo demorou para chegar nessa metade? Então, aqui mais ou menos 6 horas. Então, a gente fala que a cafeína tem uma meia-vida de 5 a 6 horas no organismo. Então, significa que eu tomo a cafeína e os seus efeitos ergogênicos vão permanecer por até 6 horas. Mas só que a gente tem que notar que isso não continua alto ainda no plasma, né? E isso tem que tomar cuidado quando faz uso da cafeína à noite. Então, se eu tenho uma prova que começa às 6 horas da noite, eu faço uso 5 horas da tarde, né, para dar tempo de absorção, mas eu corro o risco de acabar a prova, a cafeína está lá no sangue, vai ficar lá alta até meia-noite, 2 horas da manhã, e o atleta pode ter dificuldade de dormir depois, né? Então, se você precisa recuperar o atleta para o dia seguinte, tem que tomar cuidado, porque você pode atrapalhar o sono se fizer uso noturno. Bom, agora entender o mecanismo de ação. A cafeína, uma vez que ela chega no sangue, ela pode ir para qualquer tecido. Ela pode atingir o coração, pode atingir o tecido adiposo. Mas eu separei os dois mais importantes, que ela pode atingir o cérebro e pode atingir o músculo esquelético. O cérebro, um alto grau de evidência de que chega no cérebro, e o músculo esquelético ainda é debatido. No cérebro, né, no sistema nervoso central, o que a cafeína faz? No cérebro, nós temos vários receptores chamados receptores de adenosina no cérebro. E a adenosina aqui nessa foto está representada por essas bolinhas laranjas. Uma vez que a adenosina se liga aos seus receptores, ela diminui a estabilidade cortical. O que significa isso? Que o indivíduo vai ficar menos disposto, mais sonoro. Isso é o que acontece à noite, quando a gente está cansado e quer dormir. Você começa a ficar fadigado mentalmente, né? Sono, dificuldade de ficar desperto, baixa motivação. E a cafeína é um antagonista da adenosina. O que é um antagonista? Está vendo essas bolinhas vermelhas? Representam a cafeína. Uma vez que a cafeína se liga aos receptores de adenosina, ela impede que a adenosina se ligue a esses receptores. Então, aquela sensação causada pela adenosina, que é de cansaço, fadiga, desaparece, inverte. Você tem uma maior excitabilidade cortical, você fica mais alerta, mais disposto, mais motivado, né? Aqui eu trouxe uma foto só para vocês verem que é um cérebro sem cafeína, é esse aqui chamado baseline, dá para ver que está bastante claro aqui, amarelo, ou seja, os receptores de adenosina não estão ocupados por cafeína, e esse é um cérebro após a ingestão de cafeína, olha como está bem mais escuro esse cérebro. Então, esse cérebro mais escuro representa a cafeína ocupando os receptores de adenosina. No músculo esquelético, que é o efeito menos consolidado, né, mais debatido, que eu comentei, a hipótese é que a cafeína possa agir diretamente no retículo sarcoplasmático. Então, lembrando lá das aulas de fisiologia, o retículo sarcoplasmático no músculo esquelético é onde armazena cálcio. E a cafeína, ao atingir o retículo sarcoplasmático, ela facilita a liberação de cálcio para o músculo, para dentro do citoplasma. E o cálcio é o que vai disparar o mecanismo de ligação actina e miosina. Quanto mais cálcio eu tiver aqui no citoplasma, mais interação actina e miosina eu terei, o que significa maior capacidade de gerar força muscular. Então, a cafeína teria também esse outro efeito direto no músculo esquelético, aumentando a força.
Então, aqui só para dar um exemplo de como é que é feito isso, né? Aqui, infelizmente, temos que ir para estudos com animais, e aqui tem dois músculos, o músculo sóleo e o músculo EDL, de ratos, né? O músculo sóleo, ele é rico em fibras do tipo 1, fibras de contração lenta, de resistência, e o EDL, fibra rápida. Então, fibras do tipo 2X e 2A. E o que que acontece? Aqui é um período sem o uso da cafeína. Então, aqui é um músculo isolado. Eu tiro o músculo do rato e coloco lá em volta a cafeína nele, né? Então, não tem efeito no sistema nervoso central, nada. Se tiver algum efeito, é direto naquele músculo. Então, aqui ele não tem cafeína. A hora que eu coloco esse músculo num banhado, né, num líquido com cafeína, olha o que acontece com a geração de potência, né, daquele músculo. Ele começa a aumentar a sua potência de contração. E o aumento ele é maior nas fibras de contração lenta, que está com preto aqui, do que as fibras de contração rápida, né? Então, isso já começa a indicar que a cafeína seria melhor para exercícios de resistência. Eu vou depois refutar isso, né, mostrar evidências que não aumentam força, mas a princípio a cafeína foi mais estudada em exercícios de endurance, exercícios de resistência aeróbia, né? Bom, aqui então agora a gente passa para uma vez que a gente já entendeu como é que funciona o suplemento, como é que ele age e os seus principais mecanismos de ação, a gente vai agora levantando o grau de evidência para cada tipo de situação. Então, por exemplo, aqui cafeína e provas de resistência, né? Essa é uma revisão sistemática, meta-análise, então quem lembra lá da sequência é quando atinge um alto grau de evidência. Aqui está pequeno, mas também não é, a informação aqui não é muito importante. Aqui cada linha dessa é um estudo, e quanto maior essa barra, significa que o estudo achou mais efeito, o efeito ergogênico da cafeína. Então, a gente tem aqui um efeito pequenininho nesse estudo e tem um efeito muito grande nesse outro aqui. O que interessa é esse último aqui, que é a média, ou seja, se eu levantar todos os estudos da literatura, em média, quanto que eu espero de benefício da cafeína? Então, 0% significaria que não tem nenhum efeito e 2% é o que foi encontrado em média nesses estudos. Ou seja, eu posso esperar que o efeito da cafeína na resistência aeróbia é em torno de 2%. Alguém vai falar assim, mas isso é bem pouco. Não existe nenhum suplemento que passe. Os suplementos que têm evidência ficam entre 2% e 3%, ou seja, não tem milagre, né? Nenhum suplemento vai fazer melhora de 12%, 15%, 20%. Então, o suplemento ele é uma cereja no bolo. Ele pode ser um plus ali, um pouco mais do que o atleta conseguiria render sozinho, mas ele não faz milagre, né? E pode ser que um aumento de 2%, dependendo do nível do atleta, é muita coisa, né? Pode definir quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo, quem vai ficar em terceiro, né? Então, em termos de resistência, aqui tem provas que vão desde 5 minutos até provas que duram 2 horas. Então, na média, o efeito tanto de potência aeróbia como de capacidade aeróbia é basicamente o mesmo. Então, aqui só para mostrar um estudo do nosso laboratório, né, que mostra isso. Deu uma travada aqui. Voltou. Então, aqui a gente mediu o consumo de oxigênio, o Alex estava falando anteriormente sobre o consumo de oxigênio, e o tempo que o indivíduo conseguia ficar num exercício a 90% do VO2 máximo. E aí a gente viu com placebo, que são as bolinhas brancas, as quadradinhos brancos, e com cafeína, os quadradinhos pretos. Então, o que a gente nota aqui, né? O consumo de oxigênio aumenta nas duas condições, é esperado. Você começa o exercício a 90% do VO2 máximo, vai aumentar o consumo de oxigênio. Mas nessa intensidade, essas pessoas aguentavam 300 segundos, ou seja, 5 minutos, né? Quando fazia uso da cafeína, elas aguentavam até 400 segundos, ou seja, elas conseguiam ficar 1 minuto e 40 segundos a mais do que quando elas não tinham uso da cafeína. E notem que isso foi mantido numa intensidade de VO2
nessa situação. E aí a gente acompanha a potência que ele está gerando, embora aqui de forma indireta, né, já que não tem medidor de potência especificamente, a não ser que o Alex queira desenvolver um, a gente tem aqui a curva da potência ao longo da prova. Então, o placebo aqui é o cinza. Então, o indivíduo sai muito rápido num contrarrelógio, depois ele tende a diminuir, porque ele vê que não vai suportar isso. Aí ele entra num período que ele vai mais ou menos sem mudar muito a sua potência, e no final ele tem um sprint, né? Ele tem que concluir a prova, né? Um formato de U. O Clodoaldo falava muito ontem sobre o pace, o ritmo na prova de 800, né? Não é exatamente igual esse aqui, mas é muito parecido, né? Ele falava que a primeira parte lá dos 800 tinha que ser mais rápida do que as outras. Então, aqui mais ou menos reproduz isso. E o que está mostrando aqui? Que a cafeína, ela faz com que o indivíduo saia um pouco mais rápido, ele mantenha, né, no meio da prova aqui, sempre valores um pouquinho mais altos e consiga fazer um sprint final mais pesado também. Então, se eu transformar isso em média de potência ao longo da prova, eu vou ver aqui, né, que o placebo tem mais ou menos 250 watts de potência gerada, enquanto que a cafeína, a média, foi lá mais ou menos 265 watts, né? Ou seja, tem um ganho de potência ao longo da prova. E, obviamente, me faz concluir a prova um pouco mais rápido, né? Bom, como eu falei, né, a cafeína em resistência tinha alto grau de evidência, mas também existe evidência de que a cafeína tem relação direta com ganho de força. Então, eu trouxe aqui uma revisão sistemática, ela não é muito antiga, acho que é de eu não peguei a data dela aqui, mas acho que é 2018, se eu não me engano. E aqui, na verdade, é uma revisão sistemática que faz um levantamento de outras revisões sistemáticas, né? E aí tem aqui endurance muscular, que a gente pode entender como resistência de força, então a capacidade de realizar muitas repetições com uma determinada carga. A força isométrica máxima, que é esse triângulozinho aqui, então a contração voluntária isométrica máxima. Um RM, que é esse triângulo invertido, que é a força máxima dinâmica, né? E força isocinética, que essa é pouco menos utilizada porque ela é mais de ambiente laboratorial. E aqui mostra o seguinte, o zero seria efeito nenhum. Quanto mais longe do zero, significa que mais efeito tem. Então, aqui a gente tem um efeito perto de 0,4 de resistência muscular, então indica que a cafeína aumenta a resistência de força. Esse outro estudo, um pouquinho menos, mas também indicando que a cafeína aumenta a resistência de força. Esse outro estudo aumentando a força isométrica máxima e esse outro estudo mostrando um ganho em 1 RM, ou seja, se eu pensar em força máxima dinâmica, força máxima isométrica e resistência de força, a cafeína aumenta todas elas. Aqui eu sei que tem muita gente, o Neilton, que trabalha com salto, né? E acho que ele já viu esses dados que eu já apresentei no camp lá em Lavras. Mas aqui é uma revisão sistemática mostrando o efeito da cafeína sobre a força, sobre a potência, mas aqui eu trouxe especificamente da potência, né? E aqui mostra um efeito um pouquinho menor da cafeína sobre a potência, mas é significativo, ou seja, a cafeína também teria a capacidade de aumentar a altura e a potência de salto. E normalmente esses estudos são feitos com testes que pode não ser diretamente transferíveis para a prática, né? Então, por exemplo, um contramovimento, um salto contramovimento, embora tenha uma validade ecológica alta, mas é diferente de fazer o salto em distância, salto em altura, né? Mas aqui mostra que a cafeína tem um potencial de aumentar a potência também. E aí, pensando nisso, a gente fez um estudo, aí agora já começa a entrar em algumas coisas dos estudos que a gente fez lá em parceria com o Fernando no Cria Lavras, e uma que eu tenho muito orgulho de ser orientador é a Ana Carla. Quem não conhece a Ana Carla aqui, essa é foto de Facebook, né? Então é difícil identificar quem é. A Ana Carla ela foi atleta do Cria Lavras, ela entrou lá acho que com 14 ou 13 anos. O Ramon, estava na graduação, foi o seu treinador.
E hoje o Ramon, ele é doutor, professor lá da Universidade Federal de Santa Catarina, e a Ana Carla está terminando o doutorado sob minha orientação. Então, acho que isso dá um pouco também da dimensão do legado que o Fernando foi capaz de deixar, né? Eu fui seu aluno, orientei seus alunos que ele foi pegar lá embaixo, né? Eu conheci o Fernando na graduação, a Ana Carla ele foi buscar lá com 14 anos. Então, e esse é um estudo do mestrado da Ana Carla, teve aqui a participação do Fernando. Depois, no final, posso contar, se tiver tempo, uma história desse mestrado da Ana Carla, o sufoco que foi por causa do Fernando. Né? Então, a Ana Carla ela viu o seguinte: ela fez um treino excêntrico num dia, na expectativa de que o treinamento excêntrico gerasse algum dano, e ela queria ver se a cafeína ajudava o atleta no dia seguinte, após esse treino mais pesado, se no dia seguinte ele conseguia treinar melhor. E aí o que a gente viu, né? Claro, aqui é o salto contra movimentos, então tem a altura e a potência, as figuras são basicamente as mesmas. Então o atleta que saltava 41 centímetros, fazia o treino excêntrico, a sua capacidade de saltar diminuía, né? Então caía aí perto de 39, é o que é esperado, né? E aí, nos dias seguintes, 24, 48, 72 horas após esse treino, ela dava cafeína todo dia. Então, tomava cafeína aqui, tomava cafeína aqui, tomava cafeína aqui. O que ela notou, né? Que no dia seguinte, houve até uma espécie de potencialização, né? O Túlio estava falando antes sobre potencialização, ele talvez possa explicar melhor como é que pode acontecer isso, depois de um treino excêntrico, no dia seguinte, o salto melhorar em relação ao que estava antes. Mas aqui depois volta para o salto mais ou menos original de cada atleta. Mas olha como a cafeína permitia com que os atletas saltassem mais alto em todas as sessões subsequentes de treinamento, né? Então aqui foi um primeiro estudo com os saltadores lá de lado. Só que a gente notou, claro, aí como a crítica que eu fiz no início, né, a contramovimento é excelente, mas ainda não reproduz o mundo real. Aí a Ana Carla, no seu doutorado, esses são dados não publicados, porque ela ainda está terminando, ela mediu a altura do salto, e aí no salto em altura mesmo, ela fez uma simulação da prova de salto em altura. Então, ela criou um ambiente de competição num dos campos que teve, e nesse ambiente de competição, os atletas competiam entre eles e ele é como se fosse uma prova mesmo. Cada um começava na altura que achava melhor e ia passando, tinha árbitro, tudo direitinho. E aí teve duas competições, uma que os atletas tomavam placebo e outras que eles tomavam cafeína. E o que a gente nota aqui é que a altura do salto ela aumentava significativamente. Então aqui o máximo que os atletas saltavam em média era ali entre 1,7 e 1,8 com placebo, e isso passou ali entre 1,8 e 1,9 com cafeína. Isso foi significativo, ou seja, se fosse numa prova real, grandes chances da cafeína melhorar o desempenho. Isso, uma parte desse benefício era porque o centro de massa ele se deslocava numa maior altura com cafeína, né? Então o atleta saltava com mais potência, jogava o seu centro de massa mais alto, diminuía as chances de cometer algum erro e derrubar o sarrafo. Ela também testou em salto em distância. Então, da mesma forma, você simulou uma prova em salto em distância. E ela mediu a velocidade que o atleta chegava na tábua de impulsão, né? Então, ela mediu só os últimos 20 metros da corrida. Então, o trecho de 20 a 10 metros e depois de 10 até a tábua. E aí, com o placebo e cafeína, o placebo bolinha, cafeína ao quadrado. O que acontece? Até 20 metros, os atletas entravam os últimos 20 metros na mesma velocidade, 8 metros por segundo, tanto placebo como cafeína. Só que a cafeína fazia com que o indivíduo corresse os últimos 10 metros de aproximação mais rápido. Então, aqui a cafeína é o quadradinho, ele aumenta mais do que o placebo. O placebo tem uma aceleração, mas é inferior ao que é obtido com cafeína. Bom, se está entrando mais rápido, a expectativa também é que o salto fosse uma maior distância, né? Infelizmente, não houve esse efeito, não tem diferença entre a distância do salto. E um achado interessante é que
o fato de correr mais rápido os últimos 10 metros aumentava a taxa de erro. Então, os atletas queimavam mais o salto, eles pisavam mais, queimavam a linha de salto. Então, se você olhar aqui, o placebo, o erro estava perto de 60% e o de cafeína aumentou para 80% de erro. Então, essa aceleração final, ela pode ser prejudicial, pelo menos nessa fase que foi feita, né? Foi num período de base, então ainda não tinha feito desenvolvimento técnico ainda, né? Então, entrar muito rápido podia atrapalhar o atleta, né? Talvez devesse testar isso em outras fases de treinamento para ver se, num período que o atleta está tá com a técnica melhor, se isso não desapareceria, esse efeito negativo, ou também testar durante os treinamentos para ver se o atleta se acostumava com esse efeito da cafeína sobre a corrida. E para já levando aqui para o final, né, os efeitos colaterais, tem uma lista que não significa que todo mundo vai apresentar isso e que isso é muito frequente, né? A gente no laboratório vê poucos efeitos colaterais e esses efeitos colaterais normalmente estão mais associados quando você faz uso errado, né? Muita dose, como eu falei no início. Se você faz a dosagem correta, compra um suplemento com procedência, que você saiba a origem, a chance de ter esses efeitos colaterais diminui. Porque às vezes compra também um suplemento que tem outras coisas que não só cafeína, né? E aí pode desencadear o efeito colateral que não é necessariamente da cafeína, mas seria irritabilidade, agitação, insônia, tontura, temores, batimento cardíaco acelerado e, em alguns casos, também problemas estomacais. Mas lembrando que isso é raro, não é todo mundo que apresenta isso, mas isso você tem que saber que existe para testar com o seu atleta e ver se ele não é mais sensível e que desenvolva um pouco, tenha mais sensibilidade à cafeína. Bom, então, considerações finais, né? Então, deve-se preferencialmente escolher suplementos com elevado grau de evidência científica, então seguir aqueles passos. Você tem que entender qual a dose, qual o tempo de absorção e qual é o tempo de meia-vida do suplemento, isso não só para cafeína, mas para qualquer suplemento, para você usar de forma correta. Tem que ver se o suplemento funciona para aquilo que você quer. Aqui nessa apresentação a gente viu que a cafeína poderia ser usada em esportes ou atividades que envolvam força, potência e resistência. A cafeína poderia ser chamada um suplemento de múltiplo efeito em vários tipos de prova, o que é diferente, por exemplo, da creatina, que é específica para mais para força e potência e bem menos para resistência, né? E uma recomendação geral é que você deve, obviamente, fazer o teste antes da competição, para ver se não tem efeito colateral e se para aquela modalidade não pode ser prejudicial, né? Como a gente viu lá, o salto em distância talvez fosse prejudicial. Então, é bom testar em treino antes para saber se deve usar ou não na prova. Queria aproveitar aqui e fazer o jabá também, né? A Ana Carla, que eu apresentei, a Giza é uma outra aluna de doutorado que também foi aluna do Fernando, e a Ana Paula não foi aluna do Fernando, mas também é doutoranda. E elas estão montando um simpósio integrativo em ciências do esporte e exercício, né? E elas também têm a ideia aí de fazer a arrecadação do evento para doar para o Cria Lavras. E elas fazem parte do meu grupo de pesquisa e elas estão bastante envolvidas em igualdade de gênero, igualdade de raça e de opção sexual. Então, a ideia do evento também é promover diversidade entre as pessoas que trabalham com ciência do esporte e exercício. Agradecer ao grupo de pesquisa, eu fui uma pessoa que consegui bater o recorde de Fernando, né? Eu morei em mais cidades do que ele. Ele foi meu exemplo para isso, né? Foi a inspiração, mas eu morei em Alagoas, liderei grupo de pesquisa lá, morei em Pernambuco, liderei grupo de pesquisa lá e atualmente estou em Curitiba, que é o meu grupo de pesquisa mais recente. Mas todos esses trabalhos têm a participação de todos esses grupos, por isso o agradecimento. E lembrar a todos aí, né, que quem puder fazer a doação para no benfeitoria.com/crialavras. Deixo aqui o meu contato de e-mail e novamente aqui o canal do YouTube para quem tiver interesse nas aulas. E essa é uma foto que a data denuncia, né? Foi em 2004, eu estava no meu mestrado, fui num congresso junto com
o professor Fernando aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Obrigado, Adriano. Muito legal a palestra. Foi uma aula mesmo. Tema bem interessante, né? Você abordou muito bem. O pessoal está elogiando muito aí a sua palestra. Obrigado. E obrigado mesmo por ter aceito o convite, né? Lembrando, o simpósio é uma homenagem para o professor Fernando de Oliveira e, além da homenagem, o grande objetivo é a arrecadação de recursos aí para o projeto Cria Lavras.